Bora lá! Deixei a enquete e o assunto escolhido foi 59 anos de golpe ou de revolução? O ato institucional lá de 64, de 31 de março, ele instituiu uma democracia ou uma ditadura? Bom, vamos responder essa? Claramente uma ditadura, tá? Não tem nada de revolução, é claramente um golpe. Mas, professor, isso é coisa de esquerda ou de direita? Não, isso é uma análise puramente constitucional com teoria geral do Estado, ciência política. Vamos fazer o seguinte? Vamos primeiro ler alguns trechos do ato institucional de 64 para vocês chegarem à mesma conclusão comigo aqui, acompanhar o raciocínio. Então, bora lá. Vou ler primeiro para vocês o artigo 10. O artigo 10 ele fala o seguinte: no interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Ainda no artigo 10, a gente tem a seguinte previsão: poderão cassar os mandatos dos legisladores, do pessoal do legislativo, do parlamento, excluindo essa cassação da apreciação do judiciário. E o artigo 7º, ficam suspensos por 6 meses as garantias constitucionais ou legais da vitaliciedade e estabilidade, que são as garantias dos magistrados. Esses 3 textos já demonstram que a gente tem uma ditadura. Como assim, professor? Primeiro, vamos tentar um conceito rápido, um conceito superficial do que é ditadura e democracia. A primeira coisa que a gente vai pensar na ditadura é num regime absolutista, ou seja, num regime que tem concentração de poder. O poder fica concentrado nas mãos de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma família. Tá? Seja minoria ou maioria. Né? Essa concentração de poder, ela impede que outras ideologias contrárias a essa ou diferente dessas prevaleçam. Quando eu tenho um Estado, por exemplo, religioso, ele tem essa característica. Se ele só permite a religião católica, ele impede a liberdade de crença. Na democracia eu tenho a convivência das ideologias diferentes e todas têm que ser aceitas. Professor, vamos melhorar isso? Vamos lá. Primeiro ponto, democracia não é vontade da maioria. Professor, é mesmo? Não. O conceito atual é democracia como vontade da maioria, preservados os direitos das minorias. Até para evitar o nazismo. Não se esqueçam, Hitler foi eleito, a maioria concordou com ele, gostava dele e aceitou a sua eleição. O que aconteceu com a minoria no caso do nazismo? Os judeus foram exterminados. Então isso a gente não quer que se repita. Como é que a gente faz isso? A gente fala, para falar disso, do conceito de Constituição. O conceito é diferente de autor para autor, mas basicamente ele tem que trazer 3 coisas. Primeiro, a Constituição tem que trazer os direitos e garantias fundamentais, a limitação de poder e a organização de Estado. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: no absolutismo tem concentração de poder. E quem tem poder abusa. A história nos prova isso, a filosofia nos prova isso. Então eu tenho que criar limites, evitando esse abuso de poder. Quando a Constituição traça os direitos fundamentais, ela cria o primeiro limite, o limite do abuso de poder do Estado sobre o indivíduo. Quer ver um exemplo? Liberdade de crença. O que quer dizer isso? Estado, você não vai escolher no que eu creio. Se eu quiser crer no capeta, eu vou acreditar. Eu protejo o indivíduo de um possível abuso de poder do Estado. Como ele é muito forte, ele poderia me impedir de ter determinadas, por exemplo, crenças. Percebam que o ato institucional, a primeira coisa que ele fala é que ficam suspensos os direitos políticos. Os direitos políticos são direitos ligados diretamente à ideia da democracia. Na ideia da democracia, pegando o Norberto Bobbio, né, a gente vai falar aqui que é o poder do povo, né, o poder do público em público. Então isso quer dizer que os cidadãos, eles participam ativamente das decisões do Estado, do controle desse Estado. E eles fazem isso por meio dos direitos políticos. Os direitos políticos têm a ver com a cidadania, ou seja, participar ativamente e passivamente do Estado. Você escolhe, por exemplo, os seus representantes, pode ser um dos representantes, então você pode ser eleito também, a listabilidade, elegibilidade e assim por diante. Quando o ato institucional suspende os direitos políticos, ele claramente entra numa ditadura. Porque ele está falando: cidadão, você não vai participar. Sou eu que decido. Quem? O grupo X. No caso da ditadura brasileira, o grupo dos militares. De novo, eu posso ter uma ditadura tanto de uma maioria quanto de uma minoria. O nazismo foi de uma maioria. Existem outras ditaduras em que eu tenho um grupo minoritário que domina. Mas esse primeiro inciso já demonstra isso. Nos demais ele fala assim: cassar os mandatos legislativos, tirar não deixar que o judiciário faça seu papel, que é apreciar, retirar as garantias dos magistrados. Isso também afeta?
Afeta. O segundo ponto, limitação de poder. Qual que é o problema? Quem tem poder demais abusa. Então, primeiro eu crio um Estado de direito, uma ente ficcional, né? O Estado não existe, mas eu crio ele para tirar o poder das mãos do homem e ir para letras da lei, né? Acho que era Aristóteles que fala isso, posso estar enganado. Mas bom, e aí eu crio a ideia do Estado de Direito. Só que olha só, se eu, Vinícius, for o cara que faço a lei que limita todo mundo, que executo a lei e gasto o nosso dinheiro e julgo os conflitos, eu fatalmente vou abusar do poder. E eu vou abusar do poder porque eu tenho poder demais. Então, na democracia, na Constituição, no Estado Constitucional, a Constituição ela tira esse poder, ela divide, porque quanto mais pessoas tiverem poder e quanto menos poder cada um delas tem, menor a chance de abuso. Então eu crio Legislativo, Executivo e Judiciário. O Legislativo vai inovar no ordenamento jurídico, fazer as leis, e vai fiscalizar. O Executivo gasta o dinheiro e executa as leis, e o Judiciário julga. Eu evito que eu, Vinícius, por exemplo, faça a mesma lei que eu vou executar, que eu vou julgar. Eu brinco com os meus alunos que é como se eu falasse assim, quem é o atleticano mais fanático aqui? Seja o cara que tem todos esses poderes. Fatalmente ele vai fazer uma lei assim, só pode ser atleticano. Tem que cantar o hino do Galo, tem que vir com a camisa do Galo. Ele vai estar satisfeito? Plenamente satisfeito. Todos os atleticanos vão estar, mas os cruzeirenses e americanos não. Então eu tenho que garantir o direito deles conviverem. E essa é uma regra que viola um direito fundamental de escolher seu time. Seria mais ou menos a mesma ideia. Quando eu te separo os poderes, eu evito que isso aconteça. Porque vão ser pessoas diferentes. São pessoas diferentes, ideologias distintas, formas de agir distintas, há uma menor chance de abuso de poder. Então, quando ele caça o mandato dos parlamentares, ele claramente está dizendo que o executivo está acima do legislativo. Quando ele caça a garantia do judiciário e fala que o judiciário não vai apreciar, ele está falando que o executivo está acima do judiciário. Isso quer dizer que a gente tem uma ditadura porque o executivo fica acima do legislativo e do judiciário e não existe essa ideia. Eles são independentes, mas harmônicos, eles estão no mesmo patamar, eles só têm funções diferentes e eu tenho que proteger cada uma dessas funções. Fechou? Tentei gravar um vídeo rápido sobre isso. Depois eu coloco a aulinha no YouTube. Eu vou aproveitar esse exemplo do golpe desse 31 de março, vou explicar esse conceito que eu expliquei rapidamente aqui e vou deixar mais claro o que é democracia e o que é uma ditadura para você. Gostou? Curte aí? Perguntas, comenta e passa para os coleguinhas para me ajudar. Afinal de contas, estou aqui de graça para você. Não esqueça depois de ir lá no YouTube, assinar um sininho também não, porque aí eu vou soltar o vídeo da aula completa e você assiste lá. Fechou? Tchau, tchau. Até mais.